Olá, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como envolver as crianças e ter mais adesão delas. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer essa criançada comer melhor, né? A ideia é a gente ter um panorama aí geral do que fazer em atendimento, tá certo? Bem, a gente está tendo aqui um aquecimento, né? Um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. O workshop vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro, um workshop 100% online, 100% gratuito, para quem quer ser mais segura, bem remunerada e reconhecida como nutricionista materno-infantil. E a nossa ideia é que lá nesse workshop você entenda, né, como é um atendimento que encanta, que motiva, que gera adesão ao tratamento, que deixa as mães ali fãs, sabe, apaixonadas pelo que você faz. Então, o workshop vai ter muita coisa boa, mas por enquanto a gente também já está com vários e vários conteúdos aqui durante esses dias sobre atendimento infantil, conhecendo também histórias de nutricionistas. Todos os dias às 18 horas eu dou uma aula aqui para vocês, né, sobre um tema. Hoje o nosso tema é como envolver a criança no atendimento e ter mais adesão. E todos os dias ao meio-dia eu entrevisto uma nutricionista que floresceu para nutrição materno-infantil e ela conta pra gente o que é que ela fez para conseguir, né, começar a trabalhar nessa área e ter sucesso. Então, gente, se vocês perderam alguma live, as lives estão gravadas, estão ali no IGTV, né? Pelo menos aquelas que salvaram. Por que é importante vocês sempre estarem ao vivo aqui? Porque tem live que não salva. E, nossa, gente, dá uma dó quando eu saio, vou tentar salvar e não vai. Porque esses conteúdos enriquecem muito a nossa prática. Principalmente, eu acho, ali, saber das histórias, né, dessas profissionais. Hoje a Suzy veio mais cedo. E, gente, assim, que delícia que foi esse bate-papo. Vocês estavam mais cedo? Vocês viram a Suzy aqui? Ela contando sobre as mudanças que ela teve, né? Sobre os feedbacks que ela tem tido, como é que tem sido trabalhar com coaching nutricional infantil, essa experiência toda dela. Então, vale muito a pena vocês conhecerem essas histórias, tá certo? Maria Isabel tá por aí, Gi, Camila, Regina, Michele, a Karen, Nath Lucas, Josi. Ó, tem bastante gente por aí. Sandra, a Nutri Paula. Meninas, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Essa é aquela hora, sabe? Vou já começar aí pedindo para vocês, envia aqui, ó, pega o aviãozinho, envia para umas 10 nutricionistas conhecidas suas para se juntar com a gente, para saber mais aqui sobre como envolver a criança, tá certo? E bem, ontem a gente falou, né, sobre como trabalhar com os pais, como vencer aquele medo e aquela insegurança de trabalhar com os pais. E hoje a ideia aqui é a gente pensar como a gente envolve os pequenininhos, ou às vezes mais crescidinhos também, aí dependendo da idade da criança, mas como é que nós podemos, né, trabalhar com essas crianças de uma forma que leve para adesão, de uma forma que gere adesão, porque esse é o ponto. Não adianta simplesmente eu ir lá e trabalhar com a criança e beleza, beijo, tchau, ela vai para casa e não põe em prática, não tem adesão, né? E é claro que a adesão a gente está falando sempre tem esse ponto do trabalho com os pais, né, e do trabalho com as crianças. Por isso que como é muito papo, ontem a gente falou dos pais, hoje a gente vai falar dos pequenos. E aí, sempre que eu falo, né, dos pequenos, dos pititicos, tem mais a ver por conta da idade das crianças com quem eu gosto de trabalhar, mas tem os mais crescidinhos, né, gente? A criançada ali, de idade escolar, de idade até os adolescentes, né? Eu tenho bastante aluna que trabalha com adolescentes e tudo mais. Tem os mais pititicos ainda, os babies, né? O pessoal lá da introdução alimentar. E aí, o que isso, na verdade, nos mostra? Que para a nutricionista que trabalha com nutrição materno-infantil, se você aí trabalha com nutrição materno-infantil, você tem que entender que as fases, né, são muito diferentes. É claro que quando a gente pensa assim, nossa, um bebê lá na introdução alimentar com seus 6 meses é diferente de uma criança de 2 anos. Isso às vezes é fácil a gente entender, mas às vezes entender que uma criança de 2, né, não é tão igual com uma criança de 5, não é tão fácil, não vem tão certo na nossa cabeça. E essas crianças, conforme o passar dos anos, elas vão ficando muito diferentes, gente. Sabe por quê? Porque existe algo, né, dentro de todo o desenvolvimento e tudo mais, quando a gente fala da parte de aprendizagem, né, as crianças elas vão ganhando ano após ano habilidades, desenvolvendo essas habilidades, e a forma de aprender, né, acho que essa é a parte mais importante aqui pra gente começar, a forma delas aprenderem muda dependendo da fase onde elas se encontram. Quem falou isso, Carol? Foi você? Você descobriu sozinha nos seus atendimentos? Não fui eu que disse isso. Apesar de observar isso antes de estudar sobre, né? Qual é o ponto? A gente tem um estudioso, né, chamado Piaget, e Piaget
ele fez essa divisão, né, são 4 idades diferentes, faixas diferentes, na verdade, para falar do estágio de aprendizagem das crianças. Então, como é que as crianças aprendem? Por que isso é tão importante para a gente? Para a gente entender como vai ser a comunicação que a gente vai usar para envolver aquela criança, porque uma comunicação com uma criança ali de 2, 3 anos é diferente de uma comunicação que eu vou fazer com uma criança de 9, 10 anos, que é diferente de uma que eu vou fazer com um adolescente de 13, 14 anos, né? Então, eu preciso conhecer um pouquinho mais sobre essa parte de estágio de desenvolvimento, né, de fases de aprendizagem aí. Eu gosto bastante de usar a referência de Piaget, as escolas usam bastante, né, também. Eu acho que a gente tem muito a aprender quando a gente entende que cada uma das fases, elas têm formas de se conduzir um aprendizado que vai ser melhor para aquela faixa etária. Então, até, né, alguém aí já me viu falar sobre isso? Eu falo bastante, né? Então, se você é seguidora antiga, se você levantar a mão e falar, não, eu já ouvi uma vez, sim, Carol, é porque você já esteve em outras lives, porque eu vou repetir isso sempre. Agora, se você é nova e fala assim, não, eu não sei, é porque você é nova por aqui, com certeza, tá? Conta aqui pra mim, já estudaram sobre isso, sim ou não? Sim ou não? E aí, vou fazer aqui um resumão, porque a minha ideia não é me aprofundar nas fases, é dar um panorama geral sobre como envolver, né? Aqui eu tô trazendo informações que vocês vão anotando, minha equipe também vai anotando aí pra gente mandar o resumo depois nos grupos VIPs que a gente tá tendo do WhatsApp, aqui para o nosso workshop. E vamos lá, para a gente fazer um panorama. De 0 a 2 anos, a gente tem a fase do sensório motor. E o que é isso? São crianças, são os bebezinhos gostosinhos, né? Que estão lá aprendendo o mundo, aprendendo tudo e mais um pouco, através, principalmente, de sensações, de movimentos. Então, essa percepção do ir, fazer, pegar as coisas, deixar cair, entender as dinâmicas, né? Começar a reconhecer objetos diferentes, essa movimentação, isso vai sendo a forma como ele aprende. Então, quando eu pego isso e trago para nutrição, o que é que eu preciso olhar, né? Porque eu falo assim, não adianta nada também eu vir explicar para vocês, beleza, 0 a 2 anos, é sensório motor, eles aprendem através de ações, de movimentos, de sensações, né? O que é que isso mostra pra gente? O que é como nutricionista que eu olho e falo, beleza, o que é que eu posso aprender com isso? Que para eu, né, trabalhar com essas crianças, eu vou ter que trabalhar muito esse contato com o alimento. Porque é assim que ele vai aprender. Opa, esse daqui é duro, esse daqui é mole, nossa, isso é vermelho, isso não é... Isso daqui vai na boca, enfia, né, um controle na boca, isso não é de comer. Opa, essa bananinha aqui, isso daqui é de comer. E ele começa esse aprendizado, é assim nessa faixa etária, né, que eles vão se desenvolvendo. Então, meu papel, enquanto profissional, envolvendo essa criança, é eu poder trabalhar isso com ele ali ou em atendimento e também ensinar para os pais sobre isso. Então, ensinar para os pais que essa criança ela vai precisar, né, ter muita experiência sensorial com os alimentos, que por que é, porque agora é moda, né, como se fosse moda a gente falar de, por exemplo, BLW, Introdução Alimentar Participativa, não. Se a gente for ver, isso tem muita relação com várias outras áreas de aprendizagem. Por exemplo, se eu estou falando da parte de como uma criança aprende, né, considerando a Piaget, que nem da área da saúde eu percebo que eu oferecer essa possibilidade para a criança, para aquele bebê, poder sentir as coisas, poder mexer nas coisas, experienciar, né, ter ações, opa, isso daqui eu pego, eu levo, nossa, na hora que eu amasso isso daqui, isso amassa entre os meus dedos, preciso pôr um pouquinho menos de força, então, né, todo esse aprendizado ali da criança se dá porque essa é a forma, se dá daquela maneira porque essa é a forma como ele aprende. E aí eu vou precisar traduzir isso para os pais, eu vou precisar mostrar isso para os pais, né? E eu vou ter que trabalhar materiais, ferramentas, conversas com esses pais para mostrar isso. E mostrar que vai ser importante para essa criança a autonomia com relação àquela alimentação, para ela poder aprender tudo isso. Porque se eu não deixo essa criança pegar, né, um negócio e entender quanta força ela precisa colocar, né? Se eu não deixo ela pegar e levar na boca, perto do nariz, esfregar na cabeça e tudo mais, para entender um pouco sobre a dinâmica de manusear aquele alimento, ela não vai aprender. E esse interesse pode ir diminuindo, e dali a pouco que essa criança não quer comer mais nada. E chega naquela fase que começa, né, ter as vontades próprias, que eles começam a aprender um pouquinho mais sobre o eu no mundo, e aí é tipo, não quero, né, e coisas do tipo. Então, a gente, enquanto profissional, tem que estar muito claro que essa fase de aprendizagem vai ser uma fase dessa criança poder experienciar através de ações, através de sensações, através de movimento, através, né, de sonorização,
os 5 sentidos muito ali presentes mesmo para essa criança poder aprender mais sobre alimento, tá certo? A Lê falando, o BLW faz muito sentido mesmo, minha sobrinha que é bebê prefere muito mais comer sozinha. Porque, gente, imagina quando a gente tá aprendendo, eu falo assim, né? É que a gente não lembra de quando a gente era bebezinho e tudo mais, mas que maravilha a gente começar a aprender, fazer uma série de coisas, inclusive comer. Você vê os bebês, eles vão começar a andar, e assim, eles se irritam às vezes, né, porque cai um pouquinho, e aquilo, gente, imagino, deve doer, né, tudo bem que tem a fraldinha ali, não é que cai sem amortecedor, mas assim, bate bumbum, bate joelho, cai daqui, cai de lá, o pessoal fica, vem, e a criança repete, por quê? O aprendizado para ela é importante, a motivação ali principal, né, tá sendo aprender. A mesma coisa para alimentação, ele precisa aprender. Tá, então eu vou envolver a criança nesse momento, dando essas informações para os pais, né? Mostrando muitas vezes isso em atendimento para os pais, exemplificando até às vezes em atendimento. E ajudando esses pais a colocarem esse aprendizado em ação, beleza? Ok, aí quando a gente sai dessa fase do sensório motor, que é de 0 a 2 anos, né, a gente começa a entrar ali nos 2 anos na fase do pré-operatório. O que é o pré-operatório? E nada tem a ver com, né, uma preparação para uma cirurgia, nada tem a ver, que às vezes eu falo e o pessoal tá aí lavando louça, fica pescando depois umas informações descasadas, mas pré-operatório é o nome lá que Piaget resolveu dar para essa fase de 2 a 6, 7 anos, tá bom? Onde as crianças, elas entram numa fase que é marcada principalmente pelo mundo lúdico, pelo mundo da imaginação, pelo faz de conta e pelas palavras. Por isso que é nessa fase que a gente começa a aprender as letrinhas, começa a aprender a ler e escrever na escola, né? É a hora que a professora começa a mostrar muitos livrinhos pra gente. E eu posso usar esse aprendizado também para a nutrição. Porque, naturalmente, nessa faixa etária, as crianças vão se interessar por histórias, elas vão se interessar por entender um pouquinho mais de linguagem, é a hora que elas começam, aliás, a se comunicar, né, melhor, porque não é que um bebê não se comunicava, né, gente? A gente precisa falar disso, o bebê se comunica do jeito dele, mas é a hora que a criança começa a falar e começa a construir as palavras e dali a pouco as frases, até conseguir ter conversas de quase gente grande, né? Então, essa fase ele começa a falar. Portanto, ele vai querer a fala. Se eu sei disso, eu vou ficar atendendo só a mãe, eu vou deixar de conversar com essa criança, eu vou deixar de falar com essa criança, né? Outro ponto. Nessa fase, o faz de conta rola solto. Então, o negócio do mundo da imaginação, da princesa, do príncipe, dos super-heróis, por que eles ficam tão vidrados? Por que a criança veste a roupa lá do super-herói preferido e você não consegue tirar dela por nada nessa vida, às vezes nem para tomar banho? Por quê? É próprio da fase de aprendizagem. Se eu sei disso, se eu sei que isso gera mais interesse, eu posso aproveitar e envolver as crianças considerando todos esses pontos, concordam? Então vai ser uma fase que a gente vai trabalhar com esses alimentos, né, do mundo da imaginação. Eu trabalho muito com superpoderes dos alimentos com as crianças, trabalho muito da gente se imaginar em outro personagem. Então o cientista da Nutri, por exemplo, que é uma ferramenta de coaching nutricional, a gente coloca eles como cientista. Eu tenho uma aluna que inclusive manda fazer jaleco assim para as crianças, sabe? De cientista, escreve cientista da Nutri, tem lupa, né? Eu tenho até uma lupa aqui, a gente tem lupa para fazer com as crianças e tudo mais. Porque é uma fase que esse aprendizado é próprio da fase, tá bom? Significa que ele perdeu o anterior do sensório motor? Não, ele na verdade deu um passo além, tá? E ele vai continuar aprendendo também com sensações, com movimentos, com ações, mas ele ganhou novas habilidades, beleza? Depois disso, quando eu chego na próxima fase, a gente vai mudar ali, né, para a fase do operatório concreto. Então, de 6 até 11 anos, mais ou menos. E a gente sempre fala mais ou menos, gente, porque podem ter crianças que entrem nessas fases um pouquinho antes ou um pouquinho depois ali daquela idade marco, né? Porque a gente não consegue enfiar todas as crianças na mesma caixinha, mas é mais ou menos ali. Então, de 6, 7 anos até 11 anos, a gente tem uma nova habilidade adquirida principal, tá? Existem muitas, mas aqui eu tô falando as principais, principalmente o que tem a ver com o nosso serviço, que é quando as crianças começam a entender o mundo, assim, através de categorias. Então, aqui elas começam a conseguir categorizar alimentos, né? Esse grupo, isso daqui é fruta, esse grupo aqui é verdura, esse grupo aqui é legume, esse grupo aqui é
carboidrato integral, né? Então são cereais integrais. Aqui eles começam a entender um pouquinho mais. E aí é até legal da gente falar disso, porque as crianças menorzinhas não tinham capacidade ainda de entender tanto essa categorização. Aqui eles já têm. Aqui eles gostam muito de jogos, gostam muito de regras. Então aqui a gente consegue envolver as crianças considerando todo esse parâmetro. Aqui desafio rola solto. Então eles adoram desafio, eles adoram gincana, eles adoram competição. Você colocar desafios para eles fazerem entre família, dá muito certo. Ou você fazer um desafio ali no teu atendimento, né, com ele, dá muito certo. Depois disso a gente vai para o operacional formal, né, que é nessa fase que a gente começa a lidar com o pensamento mais abstrato. Então, sabe aquele negócio assim, poxa, eu como agora, né, um alimento, ele entra no meu corpo, isso é metabolizado e pode ajudar a aumentar o nível de colesterol. E isso, como você tem colesterol alto, isso lá com seus 40 anos pode te dar um infarto. É ali que eles começam a entender um pouquinho mais, com 11, 12 anos para mais. Tanto que se vocês lembrarem na escola, tudo que era ensinado, que era mais hipotético, né? Assim, desculpa, que era mais abstrato, a gente começa a aprender nessa faixa etária, porque antes a gente não tem maturidade para entender. Então, às vezes, eles repetem até, mas repetir, gente, é uma coisa, entender é outra. E aí que mora a diferença, que é quando eu falo assim, às vezes tem nutri que vem querer, né, falar, ah, não, Carol, mas eles falam, na hora que eu explico, eles repetem. Eu sim, repetem. Do mesmo jeito que muitas vezes uma criança vai, ela ouviu o pai e uma mãe falar um palavrão, né? E ela vai e fala um palavrão sem sequer querer ofender o outro. Na verdade, ela só repetiu algo que ela ouviu. Ela não entendeu, ela não entende que aquele palavrão é ofensivo, que não deveria ser utilizado, ela só repetiu, tá? Então, ponto. Pra gente aqui, né, fechar a fase de desenvolvimento, começar a falar sobre como envolver, é importante que você entenda sobre as faixas etárias, sobre fases de desenvolvimento. Não só o desenvolvimento esperado, né, de ali fisiológico da criança, mas também sobre formas de aprendizagens. Porque se você vai ensinar uma criança sobre alimentação, o que você precisa? Você precisa entender como acessá-la. Você precisa ter material para isso, pertinente para aquela faixa etária, né? E conseguir fazer essas ações. Às vezes até um material, gente, dá pra gente usar com mais de uma faixa etária. Mas como a gente vai aplicar com essa determinada fase de aprendizagem? É de uma maneira, como vai aplicar com essa outra fase é de outra maneira, né? Geralmente a gente vai conseguindo aprofundar os conteúdos conforme eles vão ficando maiorzinhos. Certo? Sim, fez sentido? Quem aí não conhecia conseguiu um resumão geral e quem conhecia conseguiu relembrar? Bora lá então? Ó, vamos lá, gente. Pega aqui, ó, o aviãozinho, manda pras nutris, pras colegas, virem aqui com a gente. Eu quero florzinhas iguais a vocês por aqui. Estejam interessadas em saber mais como envolver as crianças, como gerar adesão, chama o pessoal por aí. Beleza, então, qual que vai ser o panorama agora que a gente vai ter aqui na continuação da nossa aula, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que tudo que eu vou falar agora se enquadra para envolver qualquer tipo de criança, porque isso é o geral. E você vai ter que ir depois estudando sobre essas fases, os estágios e adaptando cada coisa ali para a faixa etária também, tá bom? Porque eu quero dar aqui o panorama geral para desde a Nutri que está aí trabalhando com introdução alimentar ser beneficiada com a informação até a Nutri que está trabalhando com os adolescentes. Combinado? Ok. Pertencimento. Vamos começar por este ponto. Envolver a criança significa fazer ela pertencer do atendimento, né? Eu vejo assim, nossa, a Manola me exemplificou isso de uma maneira que foi fantástico na live que a gente fez aqui de estudo de caso dela, que o que acontecia? Que ela às vezes estava ali fazendo atendimento e a criança ela falou assim, né, que a mãozinha ela até fez esse gesto, isso me lembrou muito algumas situações, porque às vezes é isso que acontece, né? A criança assim, né? Bota a mãozinha na mesa, tá, tá na hora de ir embora, mãe. Por quê, né? A criança não tá envolvida. E uma das maneiras de eu envolvê-la é eu lembrar que ela pertence, é aquele serzinho ali que vai comer. É ele bem ou mal, né? A mãe pode ir lá e pode cuidar de comprar as coisas, e de preparar, e de motivar, e de pôr as regras, mas quem vai comer no fim das contas é a criança. Então, ela precisa ser envolvida, ela precisa pertencer ao atendimento. Por isso, o atendimento que eu, Carol, acredito, é um atendimento onde a gente olha para essa criança, onde a gente faz investigação clínica vendo essa criança, né? A gente avalia os comportamentos dessa criança, a gente quer saber mais da história dela, de como que ela é na casa dela, fazendo tudo isso ali, né?
perguntando tanto para os pais, mas também conforme a idade da criança e conforme a possibilidade dela falar, também perguntando para ela. Por que não? Por que não fazer perguntas para as crianças, entende? Porque, principalmente se a gente está falando aí de crianças de 6 anos e pouquinho, 7 anos, né? Que já acabaram a construção ali da fase da linguagem, eles já começam a te contar várias coisas com propriedade. Às vezes até entregam os pais, viu, minha gente? Não é verdade? Não entregam? E aí, você tem, portanto, essa comunicação de perguntar para a criança mesmo. Sabe quando você vê que você está fazendo pergunta e só a mãe responde, ou só o pai responde, né? Só quem está ali vai respondendo. Você vira e fala assim, agora, olha só, isso até é uma técnica de coaching, né? Nossa, agora eu quero ouvir um pouquinho do João, agora eu quero ouvir um pouco da Maria. Conta para mim agora, o que você acha disso que a gente estava conversando, né? Por quê? Eu preciso ouvir daquela criança, eu preciso começar a trazer essa criança para se envolver, ela pertence. Então não acha também, porque ela é pequena, que ela não entende o que você estava conversando com a mãe. Deixa ali ela brincando com aqueles brinquedinhos que eu tenho, vamos conversar aqui. E aí a mãe vai se lamentando, falando que ela é chata para comer, que nossa, ela é muito difícil, que ela isso, que ela aquilo. Gente, o radar, ó, tá aqui, tá ligado? O negócio lá, fala perto de criança, ó, é assim, ele pesca. Então, também esse cuidado, tá bom? Esse cuidado de o que é que conversas que você vai conduzir ali com aquela mãe que podem, de alguma maneira, até atrapalhar a tua relação com a criança. Porque, imagina, pensa, se bota nessa situação. Eu falo que às vezes a gente esquece como é ser criança, né? E talvez esqueçamos mesmo, mas o movimento da empatia, se coloca no lugar da criança. Você chega lá, ó, chegou você e seu marido no atendimento. Você tá indo pro atendimento porque você quer engravidar. E você quer saber um pouquinho mais, né, de como que vocês podem se preparar e tudo mais, né? Eu nem vou usar o exemplo do engravidar, porque aí o marido teria que ficar ali junto fazendo parte. Você foi na sua ginecologista, tá? Consulta aí de rotina. E seu marido foi com você. E aí chega lá, a ginecologista fica fazendo todas as perguntas pro seu marido. Vai perguntando, e você tá ali do lado. E você não fala nada, e só seu marido responde, né? Não, doutora, imagina, olha, faz 2 anos que ela não vem fazer Papa Nicolau, você acha que é absurdo isso e aquilo. E aí você começa a ouvir aquela conversa e ele falando um tanto de coisa de você, ninguém te pergunta nada, e o que você vai fazendo? Você vai ficando fechada, né? Você naturalmente vai fazer uma proteção. Opa, que esses dois aí, um complô contra mim? Então, cuidado também com as conversas que vocês vão conduzir com esses pais perto da criança, porque a gente dá um espaço para todo mundo ali para falar, né? Mas se você percebe que existe um desafio, às vezes, ali, alguma pontinha de coisa que não tá soando bem na conversa, falar na frente da criança, e a criança já tá ali no atendimento, você fala, olha, depois eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre isso, se tiver 2 pessoas na sala, eu queria agora só conversar com a sua mãe, né? Será que é possível? Dá para você ir brincar um pouquinho no quarto, você tá fazendo atendimento domiciliar? Tem esse desenho aqui, você consegue pintar pra mim, que agora eu vou conversar um pouquinho com a sua mãe e depois com você, hein? Primeiro vai ser sua mãe e depois você, pra também a criança achar que não vai ficar sem você, né? Então, encontrar mecanismos e formas de envolver a criança sempre, né? E também protegê-la, às vezes, dessas conversas que são desagradáveis para se ter, falando de um serzinho que nem tá podendo responder. Na hora que você vai falar com ele, ele já tá assim, ó, né? Essa é a cara. Tipo, não quero. Minha mãe já falou que eu faço tudo errado e que isso e que aquilo. E realmente, gente, eu estaria igualzinho a ele. Não é verdade? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram disso. Opa. É muito difícil quando perguntamos para a criança e os pais insistem em responder por elas. E aí, gente, lembra que eu falei numa das lives da habilidade da comunicação que a gente precisa ganhar, que a gente precisa desenvolver, né? Que eu desenvolvo isso muito com as perguntas poderosas, com o feedback também. É a hora que a gente fala assim, olha, mãe, agora eu entendi, né, o seu ponto de vista, mas para mim é muito importante ouvir o ponto de vista do Matheus. Vamos todo mundo ouvir ele agora? Aí não tem muito para onde ela fugir, né? A Letícia, a minha maior insegurança é fazer as perguntas para as crianças menores. Não sei até que ponto eles conseguem responder. Então, Lê, quando a gente está falando das crianças menores, até por conta de você for estudar, né, maturidade cerebral, a condição que ele tem para dar de resposta,
Ali o que vai ficar para você é a resposta da mãe. É a mãe que vai te trazer as informações. E na comunicação, pouco a pouco, você vai entendendo o quanto a criança compreende daqueles assuntos, o quanto ela pode te contar daqueles assuntos, o quanto ela entendeu do que vocês falaram, beleza? Vamos lá. Isa, aprendi com você a dar um espaço para a criança falar e isso fez muita diferença no meu trabalho, me aproximou ainda mais dela. Ai, show de bola, Isa, que legal saber disso, que legal. Beleza, vamos fazer assim, eu vou continuar aqui, vocês vão pondo os comentários, depois se tiver dúvida eu volto e respondo. Certo, então pertencer, né? Não exclua a criança, a não ser que naquela conversa realmente é melhor a criança não estar presente, aí você se organiza com a família para isso. Não acha que ela é pequena demais, que por ela ser pequena demais ela não entende, ela não pode falar. Você tenta sempre essa conversa, tá bom? E lembra-se que ela pesca tudo e tem espaço para a criança falar e se expressar. Inclusive, falando para os pais, agora eu já ouvi vocês, vamos ouvir a criança. Beleza. Qual que é o outro passo para a gente envolver as crianças? E só antes de eu passar para esse outro passo, lembrando, como a gente ouve bebês, né? Porque é fácil quando eu falo ouvir a criança, vocês pensarem na criança falando. E a criança que não fala, são os sinais, né, gente? Ela fala de outra maneira, ela fala com o corpo dela. Então, observar isso é muito importante, tá? É aquele negócio, é o exemplo que eu gosto de dar, de tipo, fez 6 meses, não é que tem que começar a comer, porque o corpo dela tem que estar preparado para isso, tem que estar sustentando ali a cabecinha, né, conseguindo parar sentado. Então, se ela tá me mostrando que ela tá toda mole, isso e aquilo, ela não tem interesse em pegar o alimento ainda, ela não tá pronta. Essa é a maneira de falar comigo e eu pego e traduzo isso pros pais. É a hora que eu falo assim, eu entendi que você, né, tá querendo que ela comece a comer no dia 5 de janeiro, porque ela vai fazer 6 meses, mas hoje é dia 4 e ela tá me mostrando que ela não tá pronta, né? É isso que ela tá falando pra gente. Certo? Então, tem sempre formas da gente envolver a criança e escutá-la. Depois disso, brincar e ludicidade. Então, com as crianças, né? Não só com as crianças, tem uma coisa que é inerente ao ser humano, que é o brincar, que é o lúdico. O que é lúdico? Brincar é o jogar, né? Se divertir. Então, você pode me dizer, não, mas adulto não é assim. Mentira, mentira. Pega um jogo. Geralmente, né, quando a gente tem reuniões lá, minha mãe tem um armário de quando eu e meu irmão éramos crianças, lotado de jogos, assim. E aí quando a gente se reúne, tem umas priminhas que são mais novas, e aí quando a gente se reúne e pega esses jogos para jogar com elas, e é os adultos que vão chegando, os velhaco mesmo, sabe, assim, 50, quase 60 anos às vezes, vão chegando para brincar, gente, se divertem um monte com os jogos. Então, jogar, brincar, se divertir, né, isso é inerente ao humano. A gente só vai esquecendo, porque fazendo um paralelo com o que acontece na escola, o brincar, o se divertir acontece ali na educação infantil e depois eu vou para onde? Cadeira da escola, sentadinho, né? Copia, professora, tá bom, próxima professora, e assim a gente continua e vai se perdendo esse negócio do aprender através do lúdico, quando na verdade a gente poderia aprender até muito mais. Se eu sei disso, o que eu vou fazer? Eu vou incluir o brincar, o jogar, o se divertir, o fantasiar dentro do meu atendimento, né? Até hoje, eu vi, sabe a Fernanda que veio? Depois vocês dão uma corrida lá no Insta dela, ou eu posto uma foto aqui. Até hoje eu vi a Fernanda, né? Ela mandou pra mim, a fada voltou. Ela de asinha de fada, e indo pro atendimento, né? Porque ela vai trabalhar, provavelmente a historinha lá que eu ensinei do Pode Pirim Pim Pim, que é a fadinha que conta. Então ela vai lá e se fantasia porque a criança que vai passar em atendimento com ela aprende melhor dessa maneira. Tá na fase do faz de conta. Então, quando a gente pega brincadeiras, quando a gente pega jogos, quando a gente pega ferramenta, né? Mesmo que seja ferramenta em papel, mas a gente conduz de uma outra maneira, a gente conduz brincando. Eu falei do cientista da Nutri, que dá pra colocar um avental na criança, pegar a lupa. Eu mostrei pra vocês e, gente, pelo amor de meu Deus, porque às vezes eu pego e mostro um material, mas eu não tenho essa pelúcia, Carol, mas eu não tenho tal coisa. Vocês viram a lupa que uma das meninas fez e eu postei até nos stories, né? Eu tava falando do atendimento na saúde pública. E aí uma das minhas alunas mandou e falou assim, tá aqui, né? Não é tipo o material do sonho, mas eles adoram. E ela basicamente fez, eu nem sei que material é aquilo, mas é um plástico, assim, ela colou um plástico assim,
pegou dois, como se fosse dois palitos um pouco móveis, assim, de plástico, deixou um reto, pegou o outro, fez uma curvinha e fez uma lupa, e a criança tá lá olhando brócolis. Então, pelo amor de Deus, se não tem condição, às vezes, né, de ir investir no material, não vai ficar falando, ai, não posso trabalhar com crianças porque eu não tenho esse material lindo, maravilhoso. Tem muitas formas de construir os materiais, tá bom? Muitas formas. Eu, inclusive, de vez em quando mostro algumas aqui. Então, gente, o ponto importante é, quando a gente tem uma ferramenta, quando a gente tem um material, quando a gente tem ali uma forma de conseguir tangibilizar a brincadeira para a criança, mesmo que a gente esteja acompanhando no papel, porque o cientista da Nutri é uma ferramenta de coaching nutricional infantil, ele tem um passo a passo, você vai escrevendo lá no papel, mas você tá aqui com a criança do outro lado, fazendo a brincadeira, né, olhando e tudo mais, isso fica muito mais divertido, né? A missão Marujo, que algumas de vocês conhecem, que a gente vai lá, põe cap de marujo, né, põe tapa-olho. Então tem várias e várias formas da gente envolver essas crianças com o brincar. Isso fica muito mais divertido, né? Os jogos que são estruturados, já criados para isso, é legal também. Eu tô vendo que a Arce falou que o jogo Ai Quanto Açúcar é sucesso, né? Que é um dos nossos joguinhos aqui da Atitude de Nutrição. Então, na hora de eu envolver a criança, o ponto é, eu não vou fazer uma mini pós-graduação para ela, sabe? Não vou criar ali um mini nutricionista, essa não é a minha ideia. A minha ideia é ajudá-la a, no processo da diversão, no processo da brincadeira, entender mais sobre quais são os alimentos que são melhores para ela, as dificuldades que ela está tendo. Em vez de eu dizer assim, nossa, olha, você tem essa e essa dificuldade. Não, a gente brinca com isso, né? A gente pega aquilo e faz de uma forma brincando. Sempre assim, sempre com esse olhar da diversão. E aí, esses momentos com a criança, para mim, são muito importantes mesmo, né? Da gente ir realmente, às vezes, sentar no chão, dependendo da situação, a gente pegar, tirar as coisas de cima da mesa, pôr pro cantinho, fazer uma brincadeira ali com ela, pegar a ferramenta, assim, de apoio, pegar a metodologia, a técnica, mas ter esse olhar de cada vez mais diversão. Isso ajuda bastante no envolvimento, porque é a hora que a criança vai embora e fala, meu Deus, que demais, porque na boa, quando eu vou no pediatra, não tem isso. Tem os brinquedos lá que eu brinco no máximo, e é isso. Ah, quando eu vou naquela outra, né, tia lá, ou naquela outra tia, tipo, não tem isso. Só minha mãe que fica falando, e eu venho aqui, é sempre tão legal, e eu aprendo, é tão legal, tanto que eles voltam e falam, beleza, que atividade a gente vai fazer hoje, né? Então, essa criação, gente, essa criação de materiais, de formas de lidar com a criança, sempre vão envolver brincar, tá bom? Depois disso, fez sentido? Manda aí o nosso símbolo se fez sentido, o brincar para vocês, o brincar e a ludicidade, tá? Depois disso, confiança e intimidade, isso vai ser muito importante no envolvimento das crianças. Aliás, saber gerar confiança e ter intimidade é uma competência que a gente, né, tem que desenvolver com a metodologia ali de quem aplica coaching nutricional infantil. Por quê? Porque se a criança, eu posso ter um material mais legal, né, atividade mais legal, se a criança não confia em mim, se ela não tá ali realmente, nossa, tá bom, eu posso confiar nessa tia Nutri aqui, não importa, sua atividade pode ser a mais legal possível, mas ela vai começar assim, ó. Então, não é chamar para a atividade em si, mas é criar esse espaço de confiança. Olha, aqui a gente vai, né, fazer atividades muito legais. Eu nunca vou falar para você fazer nada que você não queira. E aí é sempre legal a gente explicar, independentemente da idade da criança, né? A gente explicar para ela sobre uma coisa que eu sempre, independentemente se é atendimento ou se é pela rua, mas sempre que eu vejo uma criança, sabe assim, às vezes você encontra uma criança, aí você fala, oi, né, tudo bem, isso e aquilo. Aí o pai fala assim, fala oi pra ela, dá um beijo nela, né? Ela tá falando com você. Nunca, a gente nunca força uma criança, né? A gente cria essa relação, a gente busca pontos de intersecção ali que me permita gerar rapport com ela. E o que é o rapport, né? Rapport, inclusive, é uma técnica de coaching nutricional infantil. E aí, resumindo, né, criada na psicologia. E qual é a ideia? A ideia é que a criança, você consiga acessar essa criança, ela confiar em você e se comunicar mais com você, né? Resumidamente é isso.
Inclusive, lá no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, eu vou liberar um script para vocês conseguirem fazer isso no começo do atendimento, acessar melhor ali eles no começo do atendimento. Mas a visão, para você conseguir envolver a criança, ela vai ter que estar confiando em você. Então, explica pra ela o que é que vocês vão fazer, quem é você, né? A gente pergunta muito quem é a criança, mas a gente esquece de explicar quem a gente é. A gente, às vezes, não fala o que a gente vai fazer. E a mãe já construiu a nossa caveira na ida. Ali, não, ela vai tirar tudo que você gosta, você vai ver, blá, blá, blá. Vai falando, né, como que vai ser o atendimento da Nutribruxa. E aí, quando ele chega lá, ele chega esperando uma Nutribruxa. Mas você não é essa Nutri. Então você tem que falar pra ele, não, aqui a gente vai se divertir, a gente vai aprender mais sobre os alimentos, né? Tudo a gente vai fazer junto. Você vai explicando isso. É muito importante, tá? Beleza. E aí, uma das formas que a gente tem de conseguir também envolvendo a criança é não ficar de saída só falando sobre alimentação, 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 alimentação. A gente pode começar falando de outros assuntos que interessem a criança, que permita puxar papo. Então, eu sempre pergunto, eu gosto muito de perguntar, né, do que a criança gosta. Aí a mãe responde, gosta de batata frita, de todinho, e coisas do tipo. Não de comida. Quero saber da vida, o que é que ela gosta? Gosta de balé, então, aí eu até conto, olha, eu fui bailarina também, blá, blá, blá. Gosta de futebol, tô sabendo que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador, é mesmo? Claro que não, é o Messi, entende? Então, a gente começa a criar esses pontos de conversa até de outras maneiras. Porque aí sim, quando ele está confiando em você, você consegue envolvê-lo e ele aproveitar a melhor atividade que você vai propor, tá bom? Aí, gente, escutativa, né? O que a criança diz. O outro ponto importante para envolver essa criança. Eu preciso ouvir o que ela diz. Eu preciso ouvir o que ela não diz, né? O que ela sinaliza com o corpo. Porque às vezes eu até estava pensando como a gente vai mudando. Sabe aquele negócio que você fala assim, olha, essa é a sua meta fácil, essa é a sua meta média, essa é a sua meta difícil, né? Eu gravei um vídeo que vai pro ar falando disso, mas aí a gente vai e põe as metas com a dificuldade que a gente achou que seria dificuldade para aquela criança, que de meta não tem nada, isso é desafio, é que você está propondo, porque meta quem se coloca, né, é a própria família. E aí, beleza, aí você coloca aquilo para eles, você acha que consegue fazer? Acho que sim. Vou tentar. Acho que dá. Sabe? Por que não envolveu antes? Então, construção de meta, construção de ação, tudo isso, a criança pode participar, né? Aí teve uma colega aqui que falou, eu fico em dúvida às vezes, quando a criança pode falar como é que é. Às vezes você tá lá decidindo com a mãe como vai ser uma coisa e você pode perguntar, você acha que dá certo? A sua mãe tá falando pra mim que ela conseguiria fazer o seu lanchinho desse jeito. O que você acha? Esse lanchinho é gostoso? Né? O que teria no seu lanchinho que poderia deixar ele mais gostoso, mais legal? E aí você vai envolvendo a criança nessa. Você não tá dando o poder da decisão total pra ele, né? Mas é uma construção sempre em conjunto ali de vocês. E aí, pra isso eu preciso dar o espaço da fala. Né? Como eu disse lá no começo, a criança eu vou puxando, tem crianças que falam mais, tem crianças que falam menos, então eu preciso ir puxando essa criança se ela fala menos, certo? E conversar sempre também, ter ali na cabeça, poxa, como é que será que essa criança está se sentindo, né, nesse momento? Nossa, e se fosse eu em uma situação aqui diferente, igual eu dei o exemplo lá de imagina você na ginecologista com seu marido e ele falando tudo e você sem poder falar nada. Como é que seria isso? Opa, nossa, isso daqui não é legal, então vamos fazer de um outro jeito que fique interessante para a criança, priorizando, né, esse bem-estar dela naquele momento. Depois disso, questionamento instigante. A gente envolver uma criança vai envolver também eu colocar perguntas para ela. A gente tem muito na cabeça, minha gente, isso. Eu acho que é um erro conceitual bem importante, que educação alimentar e nutricional, né, que educação no geral é um processo onde eu vou lá e eu ensino alguma coisa. Quando, na verdade, quando a gente pega tanto o marco, né, de referência de educação alimentar e nutricional de 2012, que definiu bonitinho lá o que era educação alimentar, quando eu pego a palavra educação e vou estudar ela, eu vi que tem até uma colega aqui que já fez pedagogia e pode até falar mais disso pra gente. Quando eu falo de educação, eu tô falando de via de mão dupla, né? Então, tem duas pessoas ali. Eu posso trazer alguns saberes,
para aquele momento. Então, eu sei sobre como que tem que ser um pratinho, eu sei que é importante comer fruta, verdura e legumes, sei lá o que é que você está querendo ensinar. Mas você tem os seus saberes. Para você ensinar isso, a melhor maneira é que o outro lado possa participar também com os saberes dele. Que ele possa colocar, né, o que ele já viu, o que ele já ouviu, que ele possa fazer pergunta, que ele possa trazer respostas, né? Esse aprendizado de via de mão dupla, onde às vezes você até aprende também, né, com aquela criança, ele é muito importante. Então, né, Paulo Freire fala muito disso, de essa educação que é só daqui para lá, né, via de mão única, de mim, detentor do conhecimento, para o outro, não é tão efetiva quanto se eu tiver essa troca. Compreende? Portanto, o questionamento instigante é uma maneira da gente envolver a criança. Se você tem algo ali que você está ensinando, não simplesmente ensine, não simplesmente mostra o que é, mas vai perguntando para ela, né? Às vezes a gente chega e fala assim, eu vou te mostrar o que é um pratinho saudável. Gente, talvez a pergunta não fosse essa, fosse assim, esse prato aqui, o que tem de comida nele? Ele vai apontando, aí você começa a entender o que ele já sabe sobre aqueles alimentos, né? Eu conheço esse. Esse aqui, como chama, tia Nutri? Aí você começa essa conversa. E você acha que esse pratinho aqui é um pratinho legal pra gente comer todos os dias? Ou é um pratinho que é melhor de vez em quando? E aí, às vezes, é a hora que a criança fala assim, não, esse aqui tá legal pra todo dia, ou esse não tá. E aí você começa, mas por que você acha isso? Não, é porque tem muito desse daqui. Não, mas esse precisa ter mesmo. Precisa ter muito verdinho no prato. Isso, nossa, deixa a gente muito mais super poderoso. Aí você vai conduzindo conforme a idade da criança, né? Vai ser de um jeito com pré-escolar, vai ser de outro jeito com escolar, de outro jeito com adolescente, de outro jeito se a gente estiver explicando para os pais das crianças de introdução alimentar. Mas esse questionamento, trazer as perguntas, né? Antes de sair simplesmente falando, querendo ensinar, como se só você soubesse, faz muita diferença no envolvimento. Porque aí na hora que a criança começa a responder, que ela começa a te dizer, quando você vê, ela já está imersa no aprendizado. Compreende? E questionamento instigante, inclusive, é uma competência que a gente precisa desenvolver no coaching nutricional infantil, né? Porque, gente, a gente saber fazer perguntas, a gente poder realmente falar mais sobre um assunto de forma que não seja só eu falando, mas eu conversando, eu dividindo, faz muita diferença no aprendizado. E lembra que o tema dessa aula é como envolver as crianças e ter mais adesão? Então, talvez eu envolveria ela. Se eu colocasse lá uma atividade legal e explicasse, ele ia achar legal, beleza, mas e a adesão? Por onde foi? Por ralo abaixo? O aprendizado acabou aqui, beleza? Já esqueci. Aí quando chega em casa tem que explicar pro pai e fala, não sei direito o que eu fiz lá. Não sei explicar. Porque não participou, porque foi, né, via de mão única. Então, quando a gente usa coaching nutricional infantil, né, quando a gente usa essa metodologia, a gente sempre vai pensar como é que eu posso envolver essa criança e desenvolver ali perguntas com ela para poder fazer ela participar. Isso não significa que você não vai explicar o que é cada coisa, mas antes você vai ouvir. Aí você explica. Não, realmente, você tá certo. Isso daqui, onde você aprendeu isso? Que legal. Esse outro aqui. Não, esse é de outro jeito. Deixa eu te mostrar. Porque é por conta desse e desse motivo, né? Aí sim a gente tá, né, cumprindo ali o nosso papel de envolvê-los e conduzirem a uma adesão, porque eles estão realmente entendendo. Certo? Outro ponto importante para a gente conseguir envolver as crianças e tem a adesão, é criação de ação, porque, nossa, seu atendimento foi super legal, você considerou a faixa etária, você foi lá, fez uma atividade, que vocês brincaram, ele se divertiu, até gargalhar, ele gargalhou, falou pra mãe dele, por favor, não quero ir embora, quero ficar aqui no consultório dessa tia Nutri, que é muito legal, quando é que a gente volta, né, que rola isso, mas quando é que a gente vai se ver de novo? Eu lembro um dos últimos atendimentos que eu fiz, antes de começar aí a pandemia, né, que foi presencial, que a criança pegou, me abraçou assim, falou assim, não, mas você já vai embora, quando é que você volta, né? Porque essa sensação mesmo de, nossa, foi tão legal isso daqui, não vai embora não. Então, o ponto que eu quero trazer é, não adianta o teu atendimento ser legal e tudo mais, né? E tá bom, ele foi embora e foi legal. E ele só ficou com um aprendizado geral. Não, você precisa colocar ações para conseguir adesão, né? Porque aí tem que ficar tangibilizado o que é que tem que ser feito entre esse atendimento e o próximo.
o que é que você precisa pôr em prática em casa. E ali a gente vai ver quais são as responsabilidades dos pais de pôr em prática, quais são as responsabilidades da criança pôr em prática. Os dois lados vão ter ações para se pôr em prática. Às vezes essas ações vão ser as mesmas, às vezes a mesma ação do pai vai ser a ação que o filho vai ter que ter também, né? E eles vão trabalhar nisso juntos. Mas tem algumas ações que vão ser pertinentes do pai, outras que vão ser pertinentes da criança. E isso tem que ficar bem definido no teu atendimento, tá? Divisão de responsabilidades é importante. O que cabe a cada um? Não cabe eu falar para a criança o que é que ela tem que comprar, que horas que ela tem que preparar o alimento dela, porque isso é responsabilidade dos pais, né? Mas cabe eu falar para a criança sobre ela perceber o reflexo de fome e saciedade dela, explicar para ela disso, explica como fome dos bichinhos, explica com a técnica do balão, enfim, vai depender da idade da criança, mas você vai lá e explica para ela, porque a responsabilidade dela vai ser estar sempre ali conectada com o corpo dela. Opa, tô com fome, não tô, né? Então cada um tem as suas ações, e a gente tem que deixar isso muito claro em atendimento. E não só deixar claro, né, como isso tem que ficar pontuado mesmo, quase que assim assinado. A gente tem uma ferramenta no coaching que nem sempre, né, ela não é obrigatória de usar, mas eu gosto bastante de ter ela ali de apoio, que é um resumo do atendimento. Então, nesse resumo tem as ações, tá? Essas ações tem que, então, levar sempre em conta o que é que a criança pode fazer, né? O que está ali na possibilidade da faixa etária, e também bater com as ações com os pais. Tem que ter uma concordância ali do que precisa ser feito. E aí é até engraçado, né, nessa parte de criações de ações, que a criança cria as ações com você. Vocês viram? Hoje eu falei da Suzy um pouquinho mais cedo e foi muito legal mesmo o nosso estudo de caso com ela. E ela contou de um caso que ela estava falando que estava atendendo uma criança que quase não comia frutas. E aí, assim, ela estava, né, foi fazendo as perguntas poderosas de contínuo nutricional infantil, questionamento instigante. A ideia é sempre que esse questionamento ajude a criança, né, a ir pensando em possibilidades. E aí ela foi fazendo essas perguntas e a criança, na hora que elas foram encontrar uma maneira que aquela criança podia comer fruta, né? Na conversa a criança falou assim, eu podia pegar, né, uma fruta que eu gosto e pôr num biscoito, na receita do biscoito, e pôr uma fruta que eu não gosto. E mais uma que eu gosto. E aí eu ia conseguir comer a que eu não gosto. Por quê? Tá no meio de duas que ele gosta, tá no meio do biscoito. E esse pode ser um primeiro passo. Aí ele falou, você acha que dá certo, né, tia Nutri? Não. Ela falou, acho que pode dar muito certo. O que você acha? Você acha que você consegue assim? Eu acho. E aí, gente, olha isso que demais. Por quê? Qual é, às vezes, uma tendência nossa a falar? Vamos fazer, né? Começar a partir dos alimentos, se a gente vai pensar tecnicamente falando. A gente pega os alimentos que a criança gosta, começa a colocar um pouquinho do que ela não gosta junto, né? E aí, pouco a pouco, ela vai aprendendo, vai se acostumando com aquilo, e depois a gente vai diminuindo o que ela gosta e vai pondo mais do que ela não gosta, até chegar numa hora que ela já está aceitando. É isso que, naturalmente, a gente poderia indicar. Mas é diferente de quando eu falo e de quando a criança pensa sozinha que ela pode fazer. E a conversa vai gerando isso, né? E aí também vale dizer, eu gosto de dar o exemplo do quadro da rotina, daquele negócio. Quando os pais falam pra mim, porque não adianta fazer quadro da rotina com a criança, né? Aí, como é que você fez quadro da rotina com eles? Eu peguei aqui o quadrinho e coloquei, essa hora você tem que fazer isso, essa hora é isso, essa hora é isso. Aí eu falei, entendi, então vocês não fizeram o quadro da rotina. Vocês, pais, deram um quadro da rotina para ele, né? Ele não participou da construção, entendi. Vamos tentar, então, desse momento, fazer diferente? Você não teve sucesso desse jeito? Vamos tentar, então, envolvê-lo? Para ele entender como que funciona isso daqui? Aí você envolve a criança, né? Tem até uma ferramenta nova nossa que saiu, que é um quadro da rotina que a criança vai montando. E aí, beleza. A gente faz isso juntos e a criança entende o passo a passo, entende como vai acontecer. É claro que ela vai sair dali, nossa, agora é 100%, eu sou anjinho, né, e vou seguir 100%. Não, ela é uma criança que está aprendendo. Portanto, ela vai precisar de um adulto com mais responsabilidade, que vai olhar para aquilo e vai lembrar, olha, filha, então, olha lá nosso quadro da rotina. Explica pra mamãe como é mesmo que funcionava? Desse jeito. Então, verdade, então tá na hora da gente fazer tal coisa, né? Então, daqui a pouquinho tá na hora do nosso almoço, você tá vendo aí no quadro, né? Entende? Porque ela vai precisar disso até ela aprender. E a gente esquece disso. É engraçado.
eu aprendo muito, né? Aprendi muito com as professoras. Diariamente, as crianças chegam na escolinha, diariamente, né? Elas geralmente, se é uma escolinha que serve o lanchinho, ela entra na escolinha, aí elas sentam em roda, tiram da lancheira aqueles alimentos que precisam de refrigeração, aí leva, aí elas vão, fazem a musiquinha, né? Do bom dia, ou da boa tarde, do seja bem-vindo, aí fala o nome de cada criança, aí vê como que tá o tempo, sabe assim? Eu não sei se vocês lembram dessas coisas, quem tem filho aí talvez seja mais fácil de lembrar, ou quem trabalha em escolas, mas existe sempre uma mesma atividade que se repete todos os dias para lembrar das crianças desses pontos que são importantes, né? E daí, minha gente, por que na alimentação a gente acha que você vai lá e vai dar um quadro para ela, ou vai dar uma orientação para ela e ela não vai precisar ser lembrada? Compreende? Ela precisa de supervisão, né? A criança está aprendendo. Mas aí se ela participou da definição de ação, na hora que eu vou fazer a supervisão, é muito mais fácil eu lembrá-la do que eu falar assim, não, mas ó, a tia Nutri mandou fazer. Não, olha, você lembra que você combinou isso lá com ela, que você falou isso? Então, né? Aí a gente vai construindo esse aprendizado. E ali, por fim, a gente precisa, para envolver a criança, fazer a gestão do progresso. Então, eu preciso entender, dentro da adesão, dentro do envolvimento ali com essa criança, como é que está sendo o caminhar, como é que está sendo passo a passo. Eu tenho uma paciente já antiga, né? E ela pega, eu lembro que ela assim, às vezes vinha no atendimento, aí a mãe falava, mas não, a gente não conseguiu avançar, né? Só conseguiu isso. Aí essa era a fala sempre, a gente só conseguiu isso. Aí eu falava, então na verdade vocês conseguiram bastante coisa. E aí até comecei a usar o diário da conquista com elas, né? Para elas anotarem diariamente as pequenas conquistas. Por quê? Gestão do progresso, que eu tô conseguindo que eles façam, como que tá essa adesão, que tá sendo colocada em prática. Entender, opa, no último atendimento a gente combinou isso. Vocês conseguiram então? Beleza, então vamos continuar. Não conseguiram? Então vamos entender por quê, né? Essa gestão e informação sempre, tanto com a criança quanto com os pais, do porquê que está acontecendo ou não está acontecendo, e também ajudar eles a visualizarem o que eles estão conquistando, ajuda muito na adesão, gente. Porque senão, se a gente não tem uma forma de organizar mesmo, assim, né, de mostrar que está acontecendo, muitas vezes a pessoa fala, poxa, aquele objetivo final, a meta final que vai acontecer, às vezes depois de 6 atendimentos, de 10 atendimentos, a Manola falou assim, né? Eu acompanho a família 5 meses, às vezes é depois de 5 meses que tem aquele resultado inicial, que era o que estava na cabeça, assim, né? A minha meta principal. Se eu não percebo os pequenos avanços que eu tô tendo no caminho, que estão me levando mais perto disso, é a tal da São Silvestre, né? Se eu não percebo que hoje eu consegui vestir a roupa para começar o treino da São Silvestre, hoje eu consegui comprar a roupa, nossa, hoje eu vesti e andei 5 minutos, nossa, hoje eu andei 10, agora foram 20, opa, hoje eu já consegui andar 1 quilômetro, nossa, hoje eu andei 5 quilômetros, hoje eu andei 1 quilômetro e corri 1, e assim vai. Se a gente não consegue ver isso, a São Silvestre fica muito distante. A mesma coisa para a criança e para os seus pais. Se a gente não consegue mostrar essa gestão do progresso, né, não consegue dar essa visão geral, às vezes conseguir uma adesão ali pode ser mais desafiador. Então, uma competência que você tem que desenvolver é essa, de mostrar os avanços que estão acontecendo. Eu lembro da Gisele Vilela, né, a Gia, minha aluna, uma nutri queridona, e aí ela fala de alguns atendimentos, às vezes com as mães de introdução alimentar, e que assim, a mãe, poxa, a gente não tá avançando, isso e aquilo, e a gente sabe, né, do tempo da criança. Ela vamos lá, vamos escrever tudo que já foi. Opa, a criança agora já toca, nossa, a criança já levou tal e tal alimento à boca, nossa, a criança agora já não chora mais para sentar no cadeirão, nossa, a criança agora, na hora que você vai pegar e pôr no cadeirão, né, ela já dá os bracinhos. Nossa, a criança agora já está conseguindo movimentar o copo sem bico, né, o copo aberto, não precisa mais tomar no copo de bico. Aí você fala, aí na hora que a mãe acaba de escrever tudo aquilo, ela fala, uau, quanta coisa a gente já fez. Não, é verdade, ela ainda não bateu o pratão que eu quero. Mas, nossa, a gente já avançou muito, né? A gente está cada vez mais perto, que orgulho. E isso serve tanto para uma mãe, gente, quanto para uma criança. Que é a hora que você fala assim, né, quando eu pego lá
o Diário da Conquista, a gente não é só um diário por si só. Depois ele tem as perguntas poderosas que a gente faz sempre para conseguir fazer o fechamento da ferramenta. E aí, dentro dessas perguntas, eu falo para as crianças, olha só, você viu quanta coisa você deu conta de fazer? Você está orgulhosa de você? Você está orgulhoso de você? Nossa, você tinha reparado, mãe, né? Você tinha reparado, pai, o quantas coisas ela fez? Aí a criança fica tipo, nossa, eu fiz muita coisa, né? Entende? Então a gente precisa também desenvolver essa habilidade, né? De fazer essa gestão de progresso, certo? Sim, sim? Gostaram? Gostaram? Coloca aí pra mim seu principal insight disso tudo, seu principal insight. O que é que você tá precisando desenvolver? Conta pra mim, o que você está precisando desenvolver? Deixa eu ver aqui o que rolou de perguntinha. A Nutri Gabi Pelissari falou assim, os pais de um paciente meu insistiram em participar os dois da consulta. E no meio dela só discutiram, discordaram um do outro. E toda vez que eu falava com o paciente, eles se intrometiam e brigavam. E assim, gente, às vezes a gente não tem as técnicas corretas, né? Me ajuda muito saber como conduzir perguntas, conversas e dar feedbacks também. Mas às vezes, se naquele atendimento a gente não conseguiu resolver isso, é legal ter um momento de conversa posterior com os pais. Olha, eu percebi, e aí é bem assim, né? Não é... Isso, aliás, é uma técnica também de coaching nutricional infantil que a gente usa, que é quando você vai recapitula como foi a situação. Ah, nesse momento aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro, né? Você lembra disso? Lembra? Então, ó, a minha percepção, né, pareceu que a criança estava um pouco arredia, começou a ali brigar um pouco por conta de todo aquele jeito que a gente conduziu a conversa. Talvez se eu conversasse com ela sozinha, poderia ser melhor a próxima vez. E aí eu te dou um feedback sobre isso, né? Eu vou conversar com ele e depois na sequência com você. Você acha que é possível a gente fazer desse jeito? Para o seu filho aproveitar melhor o atendimento, você conseguir conquistar tudo aquilo que você está vindo buscar, que é X, Y, Z, né? A Nutripoli falou, empoderar as crianças, dependendo da idade, é legal, pedir para os pais sair, ter um momento só com a criança, né? Dependendo da idade, sim. Eu tenho alunas que atendem adolescentes, por exemplo, que às vezes elas atendem, né, só adolescente. Principalmente nessa fase, já é mais fácil. Crianças de 8, 9, 10 anos, já dá pra gente fazer atividades com eles ali também, né? Sem, assim, nenhum grande problema. A Camila, eu gosto quando as crianças respondem porque elas são sinceras. A Renata falou, eu acho pior com adolescentes, se eles têm mais vergonha ou não querem contar algo, né? E realmente, por quê? Porque a gente já tem, lembra das fases de aprendizagem, né? Uma criança que na verdade não é criança, um adolescente aí, ele já tem coisas que às vezes ele não quer dividir, né? Ele tá em uma outra fase, E aí, Rê, eu vou te indicar, você lê um livro que chama O Cérebro do Adolescente. Acho que é bem legal para você entender um pouquinho mais sobre como, né, acessá-los e tudo mais. E um outro ponto, nessa parte da vergonha, né, de não querer contar algo, é aquela criação do rapport inicial, essa conexão inicial. Então, quão claro você deixou que ele não precisa de ter vergonha, né, que você tá ali para não julgar e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Opa, quase que eu saí da live, gente. A Nutri Jéssica. E se a criança responder que o melhor lanche tem algum alimento ultraprocessado? Aí você vai perguntar, e por quê? Por que você acha que esse é o melhor lanche, né? É por conta de sabor? É por conta de você acha que ele faz muito bem para o nosso corpo, né? Ajuda a gente? E aí, nessa conversa, você vai entender. Às vezes, se for o sabor, você fala assim, nossa, mas olha, eu tenho uma receita aqui de algo que fica tão gostoso quanto. Você acredita que a gente pode testar para ver? Você é bom cozinheiro, né? Você acha que a gente consegue fazer esse teste se eu te der essa receita? E aí, você pode conduzir, então, não dizendo pra ele, nossa, vamos ter que cortar isso daqui, mas você tá trazendo uma opção, entende? E aí, isso vai gerar... A conversa que eu falo, gente, questionamento instigante é isso, né? É não simplesmente a gente, às vezes, julgar que ele acha que o ultraprocessado é melhor por conta de tal motivo, ou que ele não teria, né, a opção, não colocaria uma outra opção no lugar, a gente pode trazer essas perguntas, tá bom?
A Viviane, eu poderia convocá-los a montar um prato saudável? Sim, com certeza. Mostra pra mim como é o pratinho, né? Aí isso vai funcionar melhor com crianças de 5, 6 anos pra mais, tá, gente? Menores disso, até por conta da fase, às vezes o que eles vão fazendo é colocando todos os alimentos no prato. Tipo, esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Aí quando você vê, tá desse tamanhão. Aí o que a gente vai fazer? Opa, você acha que se comer tudo isso a nossa barriguinha aguenta? Ai, acho que ficaria com um pouco de dor de barriga, né? Como é que a gente pode dividir isso? Aí você vai, né, ali na conversa mostrando pra eles, tá bom? Onde encontrar o quadro de rotinas. O quadro de rotinas, na verdade, eu tô vendo até a Maria Isabel falando assim, é um curso que no curso dela tem as ferramentas. Nos nossos cursos tem as ferramentas, mas o quadro de rotina é uma ferramenta super, super, super nova. Que, inclusive, eu vou gravar a aula para colocá-la na formação em coaching ainda, porque ela é assim, uma ferramenta saída do forno. Sempre que eu vou fazer uma ferramenta, eu experiencio ela um pouco para entender. Assim tá legal, as crianças estão entendendo, né? Ficou com um design bacana. Então agora ela tá prontinha. Eu mostrei nos stories há um tempinho atrás. É um relógio assim de rotina e nossa, ele é super legal, gente. E é isso que eu falo da gente conseguir envolver de outra maneira, né? Com recursos bonitos que chamam a atenção da criança, que ela quer mostrar para todo mundo. Show de bola, live maravilhosa, que bom que vocês gostaram. Letícia, precisamos conhecer melhor o universo da criança para melhor envolvê-la e assim ter uma melhor adesão. Sempre incluí-las na decisão. Show de bola, pegou o espírito da coisa. A Rê perguntou, cérebro do adolescente? É isso? Isso mesmo, cérebro do adolescente. É legal ler o cérebro da criança também, mas como você citou eu trabalho com adolescentes, eu falei desse. Dicas da Mater. Dicas Mater, né? O pior é quando a criança está visivelmente com algum probleminha ou distúrbio alimentar e a mãe não admite de jeito nenhum. E às vezes, gente, não é uma questão da gente colocar a mãe para admitir, sabe? É a gente conseguir fazer perguntas ali com ela. O que você está vendo dessa situação? Você acredita que essa é uma situação esperada para essa faixa etária, né? Será que uma criança... Eu estava conversando com umas meninas de uma das turmas que vai atender um caso que ela falou assim, a mãe me relatou, e essa mãe, por exemplo, percebeu, né? A mãe me relatou que ela está com filho de uma criança de 3 anos e essa criança já apresenta, né, sinais de um distúrbio de imagem corporal. Eu até falei, nossa, 3 aninhos, né? Como que é isso? Né? E ela vai atender o caso ainda, não tinha mais informações, mas esse foi o relato inicial da mãe. E aí, vamos supor, se isso realmente existe, se é uma criança, que existe, né, gente? Às vezes, hoje, eu sou gordinha, não, eu sou feia, não, eu não vou pôr vestido porque, minha perna é gordinha, coisas do tipo, né? Se isso existe, eu acho que vale a gente ir retratando e mostrando a situação. Você me falou que ela faz isso, isso e isso, que acontece isso, isso e isso, né? Você acredita que isso é o esperado mesmo? Então, você pega a situação, ao invés de você dizer simplesmente, você, né, qual que é o ponto? É nosso papel dar esse diagnóstico. Na verdade, a gente não dá o diagnóstico de transtorno, mas assim, é nosso papel mostrar para essa mãe. A gente mostrar o que está acontecendo. Agora, se ela está falando, não, isso não acontece, né? Não é assim, não é bem assim. A gente precisa ir instigando ela e fazendo pequenas reflexões. Às vezes demora também para as pessoas aceitarem. Vocês já viram mãe, por exemplo, de criança com alergia alimentar? Que no começo ela não aceita, é quase tipo, não pode ser, porque com meu filho, né? E isso, gente, às vezes o ser humano tem o tempinho dele ali de conseguir entender. E nosso papel é ajudar ele a entender de maneira mais rápida e fácil. E dizer, olha, quanto antes, né, a gente conseguir trabalhar nesses pontos, quanto antes isso for claro para vocês, isso vai ser melhor para o seu filho, para sua criança, tá? Opa, minha bateria tá acabando, você pega para mim, por favor? A Gabi, sabe dizer o autor do livro de adolescentes que você indicou? Nossa, eu sou ruim de nome, hein, Gabi? Sou ruim. Eu posso colocar nos stories. É um livro da capa laranjinha. Deixa eu ver se... Não tá. Não. Estão me mostrando aqui um outro livro também não. Também não é nenhum desses. Eu ponho lá depois para vocês verem, tá bom? Eu não lembro o nome do autor, eu sou bem ruim de nome, gente. Ai.
Galera, olha, muito obrigada por hoje. Espero que vocês tenham entendido mais sobre como envolver as crianças, como gerar mais adesão. Se eu, de alguma maneira, acrescentei aí pra vocês, eu vou pedir que, quando salvar essa live, você deixe lá o seu comentário e convide uma nutricionista para assistir, tá certo? Marca aí alguém que está precisando conhecer um pouquinho mais sobre esses passos para se envolver uma criança e ter mais adesão no tratamento. Amanhã, às 12 horas primeiro, né? A gente tem nosso primeiro encontro do aquecimento aqui para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Então eu vou entrevistar amanhã a Thay, uma nutri lá de Floripa. Ela vai contar pra gente como ela conseguiu durante 2019 nichar para nutrição materna infantil e como ela conseguiu aumentar o faturamento dela com isso, tá bom? E também vamos ter às 18 horas uma aula aqui pra gente poder se aprofundar cada vez mais nesse universo materno infantil, tá certo? É isto. E quem não se inscreveu no workshop, né, minha gente? Quem não se inscreveu no workshop, depois participe, convida as amigas para estarem com você, porque, gente, vai ser demais, demais. Eu tô muito, mas muito animada mesmo pra gente poder aqui começar as aulas do workshop. Tá ficando tudo tão lindo, vocês vão amar. Eu vi aqui que a Gabi colocou que o autor é o Daniel J. Siegel, é isso mesmo. Mas eu não ia. Eu tava com outro nome na cabeça, ainda bem que eu não falei que eu ia errar. Gente, beijinho pra vocês, tá? Até logo, tchau, tchau.